Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui o nosso Capcast, nosso primeiro episódio, episódio piloto. Junto comigo aqui está a Natessa Damasceno e o Jorge, que vai ser o nosso entrevistado, o nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar sobre inovação nessa primeira temporada e junto desse bate-papo aqui a gente vai trazer algumas pessoas que vão falar sobre inovação, sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre ações que estão sendo desenvolvidas dentro da universidade, dentro do ecossistema e muito mais. Não é isso, Natessa? É isso. Oi, gente, tudo bem? Sou Natessa Damasceno. Sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro episódio. A gente está muito feliz de falar sobre inovação aqui na UFAC. E, Jorge, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite em participar do primeiro, né? E aí, quando o Francisco fala de entrevistado, já deu um ataque cardíaco, né? Porque... Mas bate-papo, né? Bate-papo aí deixa a gente mais tranquilo. Mas, assim, é um prazer muito grande em participar do primeiro Capcast, né? Isso mesmo. Acho que o primeiro de muitos. Isso aí, Jorge. Jorge, que é o head de inovação aqui do Sebrae, no Acre, né, que encabeça algumas ações de inovação. Então, já começa falando para a gente desse teu trabalho como head de inovação, para a galera que não conhece o que é um head de inovação, Jorge. Beleza. O head de inovação é o nome mais bonito para gestor de inovação. Na verdade, a gente está responsável por pensar toda a estratégia de inovação para dentro da instituição Sebrae e articulação também com vários parceiros, né? E eu costumo dizer que a gente não consegue fazer inovação sozinho. A inovação ela precisa ter muita gente envolvida e ter... quando a gente fala de gente, mas na maioria das vezes a gente fala de instituição, mas instituição são pessoas, né? Então, não tem como fazer inovação sozinho, por isso que a gente trabalha também com conceitualização de ecossistema de inovação. Legal, ecossistema que é um assunto que a gente vai discutir um pouquinho mais daqui a pouco para entender até como o nosso ecossistema tem se desenvolvido ao longo dos anos, né? A gente é um ecossistema razoavelmente novo, né? De Sim. 2013 para cá a gente estava conversando, Sim. A Lito falou que 2013 foram as primeiras ações de empresas de base tecnológica, né? Pensar nesse conceito de startup, de inovação mais para o lado da tecnologia, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a gente já podia partir desse princípio, de entender um pouco do nosso histórico. Quando a gente começou, de fato, a pensar em empresas de base tecnológica, em inovação, nessa integração entre ensino, o Sebrae, todos os parceiros que formam esse nosso ecossistema aqui que a gente tem hoje no Acre. Bacana. Legal de tocar nisso, porque tudo isso é um aprendizado que a gente foi tendo ao longo dos anos. A gente o ecossistema de inovação tem um pouco... Ele é um pouco mais recente, porque a gente começou a trabalhar o ecossistema de inovação já agora em 2018, né, com essa pegada mesmo de ecossistema. Mas trabalhar negócios inovadores, o Sebrae ele tem no seu DNA o trabalho com inovação e tudo mais. Só que antes ele era muito voltado para as empresas tradicionais, né? Então eu já tenho uma empresa lá e como é que eu trabalho, eu desenvolvo a cultura da inovação. A partir de 2013, e ninguém nem sabia o que era startup, ainda confundia, a gente até brincava, confundia startup com stand-up, e tá tudo certo. Mas, principalmente, nós começamos esse trabalho com economia criativa. Então, à época, a gente tinha um projeto de economia criativa, e numa das andanças a gente viu que assim, existe aqui um potencial para trabalharmos também a parte tecnológica. E até então era trabalhar mesmo tecnologia. Então como é que a gente trabalha games? Né? Então tinha uma galera que desenvolvia games, a gente chamou para o game, né? Chamou para o jogo, né? Game chamando para o game. Mas também tinha muito forte naquela época uma cena cultural, musical. Então a gente tinha economia criativa da música. Então como é que a gente também trabalha essa economia criativa de forma digital? É tanto que os primeiros eventos que a gente fez com essa pegada chamava Economia Criativa Digital. Né? Então foi quando a gente começou a pensar e trazer mais pessoas e pensar em novos eventos para poder disseminar um pouco mais sobre isso aqui no estado do Acre. E aí, a partir de 2013, essa cena ela foi ficando muito mais aquecida. Em 2015, a gente fez o nosso primeiro Startup Weekend. Né? E aí, para nossa surpresa, a gente esperava uns 50 pessoas, a gente conseguiu 150 pessoas, né? E
em torno de 50 negócios de base tecnológica, 3 dias pensando nisso e desenvolvendo negócios, e daí saiu o nosso primeiro case de sucesso, né? Que não foi o ganhador do Startup Weekend. Isso é importante, né? Porque talvez a gente nem lembre mais de quem era o primeiro lugar, mas a gente lembra de quem foi o oitavo que conseguiu realmente desenvolver, que foi o Busca Peças, que depois foi embora para Recife, se desenvolveu e foi vendido para o Buscapé, né? Então, assim, nem sempre, nesse trabalho com startup, a resiliência, ou não só com startup, mas com empreendedor, com empreendedorismo, a resiliência ela é muito importante, né? A formação do time, a resiliência de como é que eu desenvolvo tudo isso é muito importante. Então, a partir do Startup Weekend, a gente começou a fazer muitos mais outros movimentos. E nessa época a gente imaginou e pensou, e estávamos certo, que as instituições de ensino superior seriam os nossos grandes parceiros, por ser um grande celeiro de ideias de negócio, de pessoas que pensam diferente. A gente tem muitas pesquisas rodando. Então, e a gente começou também a ver uma série de lacunas, né? Poxa, nessa época também a gente criou o primeiro Sebrae Lab, né? Com o formato que nós temos lá no Sebrae, na sede do Sebrae. Então, a gente viu o atendimento, mas o atendimento ele não dava conta de trabalhar com os negócios mais disruptivos, que queriam melhorar processos, que queriam colocar um novo produto. Então a gente criou toda uma metodologia que depois a gente espalhou o Brasil afora, né? Então foi o primeiro Sebrae Lab do Brasil com metodologia de atendimento e tudo mais. E a gente também verificou que a gente estava fazendo um monte de evento, Startup Weekend, Start Acre, né? Start Acre, e tinha os hackathons, ideathons e tudo mais. Teve um ano que a gente fez um hackathon em cada universidade, tanto as particulares quanto as públicas, e no final fizemos um duelo entre todas elas e foi muito legal. Mas eram eventos que na segunda-feira o negócio morria porque não tinha continuidade, não tinha como dar continuidade. Então, assim, como é que a gente resolve essa equação? Aí a gente criou uma metodologia para fazer pré-aceleração. E onde é que a gente vai fazer essa pré-aceleração? E aí a gente parcerizou com o FAC para a criação do Sebrae Lab dentro da universidade. Então, hoje a gente tem, talvez ainda seja o único Sebrae Lab dentro de uma universidade federal, né? Foi um parto, mas a gente pariu. E aí, a partir de 2017, sim, a gente começou a fazer as pré-acelerações, né? Que era quase uma aceleração, porque eram 4 meses e meio, 5 meses de acompanhamento aí dessas startups, com uma metodologia que a gente brincava dizendo que ela era killer, né? A gente selecionava 20 e ia matando as startups. A gente selecionava 20, matava 12 na primeira etapa, mais 4 na segunda e terminava com 8, né? E aí, em 2019, eu estou quase chegando em 2023, né? 2019, o Sebrae Nacional lança um programa chamado Catalyse CT. E o Catalyse CT ele era direcionado, quem era o público? Mestres, doutores, estudantes de doutorado e estudantes de mestrado. Para quê? Para a gente poder trabalhar as pesquisas que vinham sendo feitas. E o Acre, a ideia era selecionar 1.000 no Brasil, tá? 1.000 negócios, ou 1.000 ideias de negócios a partir de publicações, né? de pesquisas. E o Acre, naquele momento, ele teve 11 negócios inscritos. Dos 11, 9 passaram. Em termos de proporcionalidade, a gente foi o estado que mais teve negócios inscritos. E isso foi muito legal porque despertou dentro da academia o interesse do pesquisador, sim, por também trabalhar negócios a partir de suas pesquisas.
Jorge, você fez essa contextualização histórica que é legal para a gente entender como é que funciona a inovação no Acre, né? E aí a gente falou sobre o Sebrae Lab aqui dentro da universidade, aí eu fico perguntando assim, como é que o aluno da universidade, como é que ele chega lá no Sebrae Lab? Qual é o caminho? Então, primeiro, o Sebrae Lab ele não é do Sebrae, ele é da comunidade e a gestão dele também é compartilhada, é a Universidade Federal do Acre junto com o Sebrae. As atividades da universidade, ou dos alunos da universidade, ele se direciona com a Pró-Reitoria de Inovação, onde ele faz o requerimento, ele vê como é que ele utiliza, mas é um espaço aberto, né? Aberto, porém pouco divulgado do que é feito e da sua necessidade, né? Uma coisa que eu lembro, só voltando um pouquinho aí no tempo, lá para 2015, quando eu era ainda aluno do ensino superior, né, fazia faculdade lá no IFAC, a gente viu falar nesse projeto do Start Acre, que era um projeto de startups e tudo mais, e um dos nossos professores ele se envolveu muito nisso e acabou que a gente participou também. E a gente foi selecionado entre as 20 startups que foram selecionadas, que tiveram investimento do Sebrae na época, que eu acho que era de R$20 mil, que era muita grana para essa época, 2015, né? E foi aí que eu comecei a ver a importância das instituições de ensino e dessa parceria, né? Porque para desenvolver esses negócios de base tecnológica ou para desenvolver uma ideia, como tu mesmo falou, a ideia qualquer pessoa pode ter, mas e aí para desenvolver esse negócio, para transformar isso num produto? Foi aí quando eu vi, por exemplo, a importância do Sebrae e da parceria entre o Sebrae e as instituições, porque precisa, de certa forma, injetar uma grana, injetar um capital intelectual para poder mentorar essas pessoas, para poder ajudar elas transformarem isso num produto, né? E é basicamente o que o Sebrae Lab faz junto com a UFAC hoje aqui dentro da instituição. Então, estou falando aí que muita gente não sabe que esse espaço funciona e a importância desse espaço. E eu vejo muito isso na prática hoje, né? Então, seria legal tu falar um pouquinho mais de como as pessoas podem utilizar esse espaço e como ele está sendo utilizado também por algumas pessoas. Porque por mais que muitos não conheçam, mas tem muita gente que conhece também e está utilizando, né? O Sebrae Lab é para ser um espaço de criatividade, onde você pode... eu tenho uma ideia de negócio, eu preciso reunir com alguém, você tem um espaço. Eu quero desenvolver alguma coisa, eu tenho um espaço para onde ir, né? A gente ainda está engateando em algumas coisas e é um espaço também para ter mentores. E esses mentores eles podem vir de dentro da universidade ou de fora da universidade, né? E isso tem que ser muito bem trabalhado, porque talvez as pessoas não saibam por uma questão muito simples: comunicação. Né? Comunicação. Nós, enquanto Sebrae, a gente talvez não estejamos sabendo nos comunicar, como também a universidade não consegue comunicar para dentro, né? Tudo que está sendo feito. E a gente tem muitos projetos inovadores aqui dentro, né? Mas que não utilizam os espaços que tem. E aí talvez fica a provocação para as duas instituições. Como é que a gente abre isso e transborda de certa forma para o todo? Mas o Sebrae Lab é um espaço para quem quer falar de inovação, independente do que seja, se é uma palestra, se é um workshop, se é um espaço para as empresas nascentes trabalhar, ele é o espaço. Ele tem que ser vivo. Falando de inovação, aí me vem um questionamento mesmo assim próprio. Por exemplo, a gente acaba fazendo uma relação de inovação com tecnologia, né? E aí, isso criou-se na cabeça de muitas pessoas de que, por exemplo, eu tenho que estar na área de exatas para eu desenvolver um negócio. Por exemplo, se eu sou da área de humanos, eu posso inovar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito legal esse questionamento, é muito pertinente. E por muitas vezes, as próprias instituições ainda não têm isso muito claro e as pessoas também não. Às vezes você chega numa instituição e assim, a gente inovou, a gente comprou um monte de material aqui, a gente comprou computador, impressora e não sei mais o que, a gente agora é inovador. Mas eu penso que inovação ele passa por pessoas. Então a gente só faz inovação, quem faz inovação? Pessoas. Para quem a gente faz inovação? Para outras pessoas. Então, Francisco é da área de tecnologia exatas. Ele é desenvolvedor. Você nem se desenvolve, mas
Imaginando que o Francisco é desenvolvedor. Ele é o quê? Uma pessoa. Sim. Ele vai desenvolver um software ou um hardware para outro software, outro hardware? Não, para uma outra pessoa. Então, assim, o primordial são pessoas. Certo. Então, a inovação ela tem que ser muito simples. Eu costumo dizer que é inovação quando a gente resolve problemas complexos de forma simples. Para mim, é o melhor conceito que tem. E ele tem necessariamente que envolver pessoas. Tecnologia é um veículo que eu utilizo para poder chegar de forma mais rápida, para eu poder entregar melhor. Mas antes de qualquer coisa, tem toda a parte... e inovar ela não é difícil. Se eu simplifico qualquer coisa, mesmo que ela já é existente, e aí tem aquela coisa, né? Assim, mas isso já é inventado, já tem. Ok, eu posso melhorar o processo, eu posso melhorar a forma, o design. Aí eu vou dar aqui um exemplo rápido de como essa inovação dá sem tecnologia, sem TIC, né? Tecnologia da informação e comunicação. Tem um empresário local que ele desenvolveu um galão d'água. Pô, galão d'água já existe. Já existe. Né? Galão d'água já existe. Mas o que ele percebeu? Num caminhão de galão d'água, ele, sei lá, se ele leva 100, é o que ele comporta ali, porque ele não fica muito bem arrumado. Então, ele desenvolveu um galão onde ele se encaixa um tipo Lego. Então, ele consegue, no mesmo caminhão que ele levava 100, ele consegue levar 300, porque ele se encaixa lá. A outra coisa, ele desenvolveu uma alça. Vocês já tentaram carregar um galão d'água de 20 litros? Pior coisa que tem. Não é? Escorrega e não sei mais o que. Então, ele também criou uma alça. Então, ele criou um galão d'água onde tem ergonomia, onde ele consegue facilitar o transporte. Então, assim, não é só um galão d'água. Eu melhorei todo o processo de logística, eu melhorei a ergonomia, onde uma dona de casa ela pode pegar o galão ali, não precisa ser nem crossfiteira, né? Ela vai conseguir pegar de forma mais fácil e manusear. É inovação e é forma simples. Então é a gente pensar nisso mesmo, né? De coisas que já existem, né? Afinal de tudo, a inovação é facilitar a vida de alguém. Quanto mais você facilita, mais a inovação. Então, e a gente fala muito de problema, né? Que problema é ruim. Não, no mundo da inovação, problema é bom. Ele gera oportunidade. Certo. Então, como é que eu facilito a vida de alguém? Então, primeira coisa, eu vou identificar qual o problema que aquela pessoa, grupo de pessoas ou grupo de empresas tem e como é que eu posso resolvê-la de forma simples, né? Mesmo que já exista, mas como é que eu diminuo o tempo, como é que eu aumento a capacidade produtiva, como é que eu aumento faturamento dessas empresas, eu ganho em performance, né? Então tem tudo isso. Eu acho que o fato de muita gente confundir tecnologia da informação com inovação é o fato de que a maioria das empresas que são inovadoras, elas utilizam a tecnologia da informação, né? Mas muito mais como um fator para dar escala para os produtos, para deixar mais acessível para todo mundo e por aí vai. Aí, esse é o fato, eu vejo muitos alunos dizendo assim, professor, mas eu não tenho nenhuma ideia inovadora porque eu não sou da área de tecnologia, né? E eu vejo que isso tem caído um pouco por terra, porque muitas, principalmente graças a editais, a incentivo, a educação empreendedora mesmo que está entrando dentro das salas de aula, as pessoas têm mudado um pouco essa mentalidade, né? Eu vejo gente da área de música, da área de medicina, da área de geografia, hoje tendo ideias muito boas na área de inovação, que não tem necessariamente a ver com tecnologia da informação e comunicação. Isso é bem interessante, já que você tocou em geografia, tocou no meu coração, né? Eu sou formado em geografia pela Universidade Federal do Acre, trabalho com inovação já há muito tempo, então tem muito essa questão do desenvolvimento das habilidades, né? E muitas vezes eu acho que o legal de você trabalhar essa parte de inovação e empreendedorismo dentro das universidades, dentro das instituições de ensino, é para que você consiga com que essa galera veja oportunidades
que eu não vi há 20 e tantos anos, eu não vou revelar aqui, né, porque vai denunciar. Mas quando eu saí da universidade, eu digo, cara, e agora? Eu sou licenciado em geografia, não tem concurso público, eu não tenho apadrinhado político, o que é que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, eu tive que dar um 360, mas nem todo mundo faz isso. Né? Então, eu fui trabalhar à época com inovação sem saber o que era, tá? Somente muito depois eu vi descobrir que era. Mas eu como head de inovação e trabalho com startup no Sebrae, eu descobri também que a gente tem que sofrer também como startup. Então, a gente criou também uma startup. Eu tenho um negócio, sou da área de geografia, mas o meu negócio é da área de contabilidade. Assim, que é que tem um cara formado em humanas, em geografia, trabalhando com contabilidade? Eu vi uma dor. E tive uma ideia de como é que a gente resolve essa dor. Mas eu tenho algumas coisas que eu não consigo. Por exemplo, eu não entendo nada de contabilidade. Mas eu fui formando um time. Então, eu fui chamar os contadores que entendem de contabilidade de fazer o cálculo de ICMS, que é o que a gente trabalha. Os caras conseguiram resolver isso. Mas agora eu preciso acelerar todo o processo de como é que isso chega. Aí é onde entrou a tecnologia. Certo. Então, o que eu fiz? Chamei para dentro do negócio um time de tecnologia. Então, no resultado disso, a gente tem um time onde tem gente que pensa no negócio, gente que pensa como é que faz o cálculo de tributação, que são os contadores, e gente da área de tecnologia que vai jogar tudo isso dentro de uma plataforma para poder facilitar. O que eu quero dizer? Quanto mais multidisciplinar você tem o time, você cria várias competências ali para poder resolver problemas. Né? Então, muitas vezes a gente tem muito essa coisa da individualidade. Sim. Né? E muito medo, às vezes, de falar sobre as nossas ideias. Roubar ideia, né? Os alunos sempre falam isso, vão roubar a minha ideia. Bem sabe ele que ele está pensando nisso e tem gente lá na frente já pensando. Por isso que esse mundo de startup é muito fascinante, porque se eu tenho uma ideia, quanto antes eu coloco isso para testar, para rodar no mercado, mais rápido eu ajusto e volto e começo a ganhar dinheiro. É diferente dos negócios tradicionais. Esse é até um pouco do conceito de startup, né, que vai ser o nosso próximo episódio, mas essa mentalidade de pensar como uma startup, de testar rápido, errar rápido, voltar para o mercado, testar novamente até você conseguir um modelo que seja adequado ao que o mercado busca. Né? É isso aí. Então, a inovação ela é um leque de oportunidades, né? Nós todos somos criativos, eu acho que a gente esquece um pouco disso, né? Enquanto a gente está ali dentro do nosso dia a dia, da nossa área de atuação, mas cada um de nós tem uma criatividade e eu acho que é tirar essa ideia da caixinha, se reunir com outras pessoas, com outras ideias e sai aí uma ideia inovadora. É isso? Basicamente é isso. E aí você tocou num ponto muito legal, que é a criatividade, sabe? A gente precisa ser criativo. E a gente é criativo no nosso dia a dia. Né? Quando necessário, a gente é criativo. A gente consegue resolver e dar voltas e voltas na castanheira, né? Sem passar literalmente por dentro dela. Né? Então, assim, agora, claro, a gente precisa ter esse entendimento. Certo. Né? E acho que principalmente, eu acho que o empreendedor startupeiro tem uma cara de madeira, sabe? Para poder colocar toda essa criatividade para fora. Não ter medo, né? Não ter medo. Não ter medo, porque às vezes você tem medo de fazer e pensa que não, o cara vem assim, mas eu tive essa ideia. Qual a diferença de eu que tive a ideia e o cara que colocou para executar? Ele não teve medo, ele colocou para executar. E eu fiquei naquela, será que? Sim. Não fui lá e testei, a minha hipótese, veio outro e fez, né? Testou, né? Mais ou menos isso. Legal. Já fica como dica, né? Um dos principais aspectos é você pensar numa boa equipe, né? Às vezes você tem uma ideia ótima, mas você não tem uma equipe com capacidade de execução. E eu vejo a universidade, o ambiente acadêmico como sendo o ambiente mais propício possível para que você consiga montar essa equipe
mais consistente, que tem gente de tecnologia, tem gente das artes, tem gente de todas as áreas. Quando junta essa galera toda, você vê que surge alguma coisa realmente com capacidade de resolver problemas, né, da comunidade. Isso é muito interessante porque assim, a gente tem muita aquela coisa de conversar com quem fala a nossa língua, né? Sim. E a gente tem medo de falar com quem fala, porque talvez a gente tenha medo de ser contrariado de alguém, mas eu concordo contigo, cara. A universidade é um leque de oportunidades. O que você pensar, em qualquer ideia de negócio que você pensar, você tem gente para você montar, você tem habilidades para você montar esse time. A ideia, se ela for muito boa e o time for ruim, vai morrer. Vai morrer. Exatamente. A ideia ela pode ser ruim como for. Se o time for muito bom, ele melhora e coloca para acontecer. E a universidade ela tem esse ambiente dinâmico, né? A cada 6 meses a gente está com pessoas chegando, né? Entrando nos cursos. Eu acho que essa movimentação ajuda, né? Um ambiente que tem tudo para fazer a inovação crescer. Tem sim, e eu acho que a gente precisa levar isso para dentro dos cursos, criar ambientes, criar eventos para que as pessoas... A gente precisa disseminar, Essa aproximação, né? A gente precisa criar uma cultura mesmo de inovação, inclusive para que as pessoas vejam que existe vida fora do serviço público, né? Teve um cara que falou uma coisa que eu acho que é muito interessante. Ele disse assim, cara, se tem alguém muito inteligente que quer passar num concurso público, ele vai estar ocupando uma vaga. Mas se ele usar a inteligência dele para fazer um negócio de sucesso aí, no mínimo ele vai estar gerando aí 10 novas vagas, né? Então, assim, tem toda essa questão. E, às vezes, a gente é muito pouco incentivado a errar. Sim. E inovação tem muito isso, a tolerância ao erro, né? Então, assim, a gente precisa se jogar, a gente precisa testar. Não vai dar certo, mas eu tirei um aprendizado dali que vai me ajudar num próximo negócio ou a melhorar aquele negócio que eu estou ali desenvolvendo. Quando você fala dessa questão de a gente criar uma cultura, eu acho que é exatamente isso, porque a gente entra na universidade já com um caminho meio trilhado dentro da nossa cabeça, né? Eu vou passar 4, 5 anos aqui dentro, eu vou sair, aí eu vou atrás de um emprego. E a gente não pensa na possibilidade de que aqui dentro a gente pode desenvolver outras coisas, outras habilidades, e não necessariamente eu precise fugir da minha área, da área que eu gosto, né? Eu fico ali, trabalho com uma outra coisa, eu crio, né, uma outra oportunidade, uma alternativa. Eu acho que isso é muito legal e a gente pode trabalhar. E assim, cultura é algo que demora. Sim. A gente precisa várias coisas. Tu imagina que, eu acho que nós fomos criados desse jeito, o pai dizendo, menino, estuda para tu entrar no concurso público, e não sei o quê, estuda para não ser isso ou ser aquilo. E a gente talvez incutiu isso na nossa cabeça, e talvez até a gente passe de forma meio que involuntária aos nossos filhos, e aí está aí a manutenção da cultura, né? E a gente precisa talvez quebrar um pouco disso. E quebrar um pouco disso requer, de novo, falar sobre, criar novos eventos, investir. A gente precisa investir, sabe? Não dá certo, não vai dar certo, ok, mas investir. A gente tem que aplicar capital de risco. Sim. Mas se der certo, vai ser muito bom. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos também, Jorge, principalmente a galera que está começando, que não tem muita grana, por exemplo, para investir numa inovação que envolve melhoria de um produto, de um processo e tudo mais, é colar justamente nas universidades, nas instituições de ensino, porque isso já é um processo natural. Se você entra, por exemplo, numa universidade federal, a pesquisa faz parte ali do dia a dia dessa instituição. A própria instituição investe em pesquisa, investe na melhoria de um produto, na criação de um produto, algo do tipo, e esse processo pode se transformar numa oportunidade. E muita gente não enxerga isso como oportunidade, né? Eu vejo muitas vezes alunos que desenvolvem pesquisas assim fantásticas, inteligência artificial para a detecção de câncer, coisas assim extremamente com potencial de desenvolver produtos, de ajudar a comunidade, resolver problemas, mas a mentalidade não foca muito em desenvolver um produto, né? Então, acho que é importante as pessoas entenderem que a instituição de ensino está dando a base para que você vá para o mercado.
para que você transforme isso num produto, né? A própria criação dos núcleos de inovação tecnológica dentro das universidades vem justamente para isso, para você visualizar essa pesquisa, para você visualizar esse processo de ensino como sendo algo com potencial de você desenvolver um produto, de você desenvolver um serviço, de você desenvolver uma marca, de você registrar um software e por aí vai, né? E eu vejo que o Sebrae também tem trabalhado nesse sentido, né? De pegar essa base, juntar com as instituições de ensino, através do Sebrae Lab, e vamos transformar isso num produto, vamos dar a base de educação empreendedora para que vocês consigam enxergar que isso não é só uma pesquisa que deve morrer aqui, mas que isso tem potencial para se transformar em algo que vai mudar a comunidade, né? Isso é legal porque, de certa forma, vem surtindo efeito. A gente tem um produto à base de nanotecnologia daqui da universidade, que era uma pesquisa engavetada de 20 anos. Nossa. E ela sai, e hoje é um produto, né? Na verdade são 3 produtos que eles têm, a base de nanotecnologia, e que estão no mercado já vendendo, entendeu? Talvez um dos produtos mais promissores que a gente tem, ele é uma pesquisa que saiu, era uma pesquisa engavetada de 5 anos. E ela saiu e se ela conseguir ir para o mercado, provavelmente será um produto que vai render mais do que o PIB do Estado. Né? Então, assim, são coisas muito, muito interessantes. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, o Francisco, estimular essas pesquisas assim virarem negócios. E aí vem um dado bem interessante, talvez no estado do Acre, aí eu falo do estado do Acre porque a gente está falando da universidade, do IFAC, outras instituições de ensino. Hoje a gente tem uma base que é uma plataforma de startups que reúne startups de todo o Brasil em fase de ideação, né? Aquele cara que está iniciando, quem já está em fase de operação, de atração e até crescendo, né? A gente tem mais de 220 negócios aqui no estado do Acre. Né? E mais de 40 desses negócios são Deep Techs. O que são as Deep Techs? São as empresas de tecnologia que saem a partir de uma pesquisa, né? Como essas que eu falei para vocês. Porque eu acho que o caminho da pesquisa, a gente ficou muito limitada ao campo acadêmico, né? Eu escrevi uma pesquisa e eu faço ali uma publicação em uma revista e aí você acaba não vendo o potencial de que aquilo pode ultrapassar. E já parto, né, para outra para poder... Exatamente. Muito bom. Eu acho que o fato de isso ter mudado muito nos últimos anos também é o fato de envolver os pesquisadores nesses negócios, né? De mostrar para o pesquisador que essa pesquisa acadêmica que ele está fazendo com os alunos também pode se transformar num produto em que ele, como pesquisador, pode melhorar, pode buscar investimento externo, por exemplo, né? A gente vê muitos projetos que estão recebendo esse investimento para poder melhorar a pesquisa, para poder desenvolver produtos, e a gente está vendo alguns resultados aí, né? A gente evoluiu muito na questão de número e de qualidade também de negócio nos últimos anos. Né? Eu acho que quebra um pouco daquela coisa, né, que o professor, o pesquisador não pode ganhar dinheiro com negócio, né? Ele pode ter, sim, um negócio aliado. E ele me assim, mas eu sou pesquisador, não sou empresário. Ok. Lembra do time? Chama alguém que pense no negócio, ele é parte do negócio, ele não precisa pensar no negócio. Ele pode estar pensando no produto e ter uma pessoa para pensar no negócio, ou várias pessoas para pensar no negócio. Já fica aí essa dica aos nossos pesquisadores, né? Que já tem pesquisas desenvolvidas, às vezes até uma que já está ali na gaveta, mas que tem um potencial de você revisitar ali aquele seu material, ver se ele pode ajudar. Eu acho que partindo do princípio dessa coisa de que se é para ajudar outras pessoas, né? Ele pode virar um produto do mercado. E, assim, a gente tem lançado vários editais para que isso aconteça. Assim, eu tenho uma ideia de negócio, mas eu não sei como é que eu vou desenvolver isso. Ok, a gente ajuda. Né? O ano passado nós fizemos uma seleção de 50 ideias de negócio, passaram por um processo de pré-aceleração durante 3 meses, e daí a gente selecionou 30 desses 50, selecionamos 30 e fizemos o processo de aceleração. Todos eles receberam mentorias gratuitas, workshop gratuito, aproximação com o mercado,
network para desenvolvimento do produto e uma bolsa de R$6.000 durante 6 meses. Ou seja, foi um investimento completo, né? R$36 mil à época, né? Em cada startup, né? Em cada startup. Legal também já é aproveitar algumas dicas que a gente deixou aqui para começar a formatar a sua ideia, né? Por exemplo, montar um time e caso a pessoa tenha alguma dúvida em relação a como se inscrever nesse edital, né? Para muita gente vai ser o primeiro contato com o conceito de startup, com transformar uma ideia em um negócio. Pode procurar o Sebrae para ajudar? Como é que a pessoa pode fazer, Jorge? Então, ele pode procurar o Sebrae. Inclusive, se tiver mais de 10, 15 pessoas, a gente traz o nosso time para cá, oferta um workshop rápido ali e no final a gente já sai com os projetos já inscritos e tudo mais, né? Na dificuldade de encontrar o Sebrae, eu queria pedir permissão para que procurem vocês entrem em contato conosco e a gente faz esse trocadilho, né? A gente não quer estar só, a gente quer estar sempre bem acompanhado, né? E eu acho que vocês são uma boa companhia. E nem ter medo de expor a ideia também para as pessoas, para o time. Jamais. Eu costumo dizer o seguinte, a ideia ela começa a ficar boa a partir do momento que você começa a falar para as pessoas. Exatamente. Porque você começa a falar assim, pô, ideia é legal, mas e se tivesse isso a mais? E as pessoas vão complementando. Se você guarda a ideia para si, vai chegar uma hora que alguém vai chegar com um produto já pronto, assim, mas eu tive essa ideia, qual a diferença? O cara colocou para cima e fez. E você ficou, será que vou? Hesitou, né? Ou, a gente vê muito também o problema de você compartilhar a sua ideia com as pessoas erradas, né? Com a sua tia, com a sua mãe, e todas elas vão elogiar muito quando você chega no mercado ou quando você vai participar de um edital. Não é bem o que a gente esperava, né? Você acaba tendo aquele apego emocional com a ideia, mas o feedback que você coletou foi o feedback da pessoa errada, né? Tem muito isso, sabe? A gente sempre é bonito para a mãe da gente, né? Então tem essa coisa mesmo de, cara, quem vai te dizer se o negócio é bom ou ruim é o mercado, é quem vai pagar por ele. Sim. Então, assim, e uma coisa que você tocou que também acho muito importante é o apego emocional. Todo empreendedor acha que a ideia dele é a melhor do mundo. E ela pode até ser. Mas quem tem que achar não sou eu, o empreendedor. Eu estava assistindo um vídeo outro dia de uma senhorinha já de 80 e poucos anos, num programa do Jô, antigo também pra caramba. E ela fazia pinturas de arara e de não sei mais o que e tal. Eu digo, poxa, você gosta de pintar arara? Ela, detesto. Mas como você detesta e faz? Eu faço porque tem gente que gosta. Então eu faço tudo aquilo que alguém acha tão legal ao ponto de comprar. Mas eu detesto a arara. Nossa. Entendeu? Mas é empreendedorismo, né? Sim. Cara, eu não preciso talvez gostar daquilo, mas se tem alguém que vai resolver o problema de alguém, eu consigo fazer. Se eu sei fazer, né? Sei fazer, eu entrego. Exatamente. Né? Por ela, eu estava desenhando outras coisas, não arara. Então, a gente já está aí com todas as dicas, né? Para a pessoa que tem uma ideia e quiser desenvolver, só anotar tudinho e colocar para jogo, né? Executar. Colocar para jogo. E talvez para finalizar, a gente tem que mostrar que tem muita brincadeira, né? Assim, quando a gente chega lá fora e tal, assim, pô, do Acre, o Acre existe, não sei mais o que e tal. E a gente agora diz assim, não, o Acre não só existe como inova. Então, Sim. O Acre existe e inova. Inova muito. A gente tem muita coisa inovadora. Agora, no último Prêmio Sebrae de Startups, foi selecionado 1.000 startups. 16 eram acreanas. Olha só. Entre os estados do Norte, a gente só teve menos startups inovadoras do que Amazonas e do que Macapá. Um com 20, um com 18 e nós com 16. Sim. Então nós temos 16 startups no top 1.000. E temos uma startup no top 100, que inclusive é da Universidade Federal do Acre. Né? Então, assim, tem muita gente perto de vocês que estão promovendo inovação, estão fazendo as coisas acontecerem e muitas vezes a gente não sabe. Por isso que a comunicação é muito importante. Para que a gente crie essa vitrine, a gente às vezes até está consumindo um produto de uma startup local e a gente não sabe que ela é daqui. E o que confirma que esse espaço aqui da universidade é um espaço que as pessoas podem usar, né? Tem esse potencial e que a gente deve utilizar. A universidade é universal,
né? Não é do reino de Deus, mas é universal. Né? É plural, é plural, diversa. E, assim, não tem espaço mais democrático do que esse. Né? Aqui a comunidade vem, seja ela para passear, para fazer uma caminhada dentro da universidade, que é linda, seja de universidades particulares, do IFE, o contrário talvez não aconteça, mas dentro da universidade aconteça, justamente por ela ser essa pluralidade, essa universalidade, sabe? É um campo aberto. Né? Social, cultural. Nós precisamos criar esse ambiente que seja favorável ao desenvolvimento desses negócios, principalmente para a gente poder criar novos talentos e reter esses talentos que hoje aqui estão. Que a maioria hoje procuram outros ecossistemas mais consistentes, onde tem mais oportunidade de desenvolver esses negócios. Então, o desenvolvimento desse ambiente de negócio passa por uma atuação das universidades, das instituições de ensino superior, criação de políticas públicas por parte do governo, a aplicação dos negócios inovadores por parte do setor produtivo e, principalmente, uma atuação mais ativa da comunidade para a gente poder desenvolver realmente um ambiente que seja favorável. Eu tenho muita fé que o Estado do Acre ainda vai ser a grande referência de inovação em tecnologia e empreendedorismo na Amazônia. Legal, Jorge, já estamos aqui encaminhando para o final do nosso bate-papo, né, Natécia? Eu queria agradecer o Jorge aí por esse bate-papo, por esclarecer algumas coisas sobre inovação, por falar um pouco das oportunidades que a gente está tendo aqui no Acre, que vai ter nos próximos dias. E é isso, Natécia. Jorge, obrigada por ter vindo. Olha, já estou cheia de ideias aqui e muito curiosa para conhecer todas as startups, né, daqui do estado do Acre, principalmente as que estão sendo desenvolvidas aqui dentro da universidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, em nome do Sebrae, né? Muito obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre inovação. Passa rápido, né? E tem muita coisa para falar, mas assim, muito obrigado. Valeu, é isso. É isso aí, galera. Então, até o próximo episódio aí do nosso Capcast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre startups e continuar aí dentro da temática de inovação. Então, um abraço e até o próximo episódio.